Vamos começar com uma oração, né? Já estamos lendo um livro sobre oração e começar uma reunião sem oração não vai ser legal, né? Então Verdade. Vamos, se Boa noite. puderem fechar os seus microfones, para não dar... Opa. A conexão da Sueli tinha caído, estão voltando. Vamos orar então. Senhor, somos gratos a Ti por mais um dia que o Senhor nos concedeste, por Tua graça e misericórdia. Pedimos ao Senhor, Pai, que hoje, nesta primeira reunião, em que nós estaremos conversando em alguns poucos minutos, a respeito do livro que estamos lendo, que o Senhor nos derrame da Tua graça, nos derrame da Tua unção, que o Senhor nos ajude a compreender, Pai, o objetivo do autor, o objetivo de cada capítulo, o objetivo das suas palavras. São palavras fortes, Senhor, para a nossa vida, mas são palavras vindas do Senhor. Temos certeza de que tudo que está escrito nesse livro é o que o Senhor gostaria para a nossa vida de oração. Portanto, que esse livro seja uma fonte de edificação, não complementando a Tua palavra, mas sendo também uma ferramenta de auxílio para o nosso estudo e para a nossa compreensão do que é uma vida de oração, do que é uma vida espiritual, enquanto membros da Tua igreja, membros do corpo de Cristo. Então, nos abençoe nesse momento. Aqueles que podem estar tentando entrar, chegando, também traga-os, Senhor, se estiver no trabalho ou em qualquer outro a fazer, que o Senhor guarde, proteja e traga-os debaixo da Tua proteção. Fica conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Rapidamente, meus irmãos, só para eu apresentar o autor do livro, né? Não podemos começar sem a oração e sem a apresentação do autor do livro, né? O Edward McKendree Bounds, mais conhecido como E.M. Bounds. A maioria dos livros que você vai ver dele tem os seus dois primeiros nomes sempre abreviados. Esse homem, ele era advogado, com pouca idade, se eu não me engano, menos de 20 anos de idade, ele já havia terminado a sua faculdade de Direito, mas ele tinha um chamado na vida dele. Aliás, ele foi, se eu não me engano, lá no Missouri, ele foi o advogado mais jovem a iniciar a carreira naquele estado, nos Estados Unidos. Ele teve um chamado na sua vida, um chamado pastoral. Ele era da Igreja Metodista Episcopal do Sul, nos Estados Unidos, e ele foi um homem que, em toda a sua trajetória de vida, ele escreveu 11 livros, sendo que durante a sua vida, 2 foram publicados, e após a sua morte, os outros 9 vieram, então, por intermédio de um homem que gostava muito do trabalho dele. Esse homem, então, conseguiu publicar as suas outras obras. Durante 40 anos da vida dele, ele se aprofundou nesse tema de oração. O ministério dele era um ministério pastoral, mas voltado para essa intimidade com Deus através da oração. Quando nós começamos a ler esse livro, essa obra específica que nós estamos lendo, e depois você vai ter a oportunidade de ler outras obras dele também que falam de oração, é nítido, meus irmãos, a intimidade que esse homem tinha com esse tema, com o tema da oração. E algumas coisas que ele diz no livro chega a ser até chocante para nós, né? Ele morreu em 1913, nasceu em 1835, morreu em 1913. Denise, nossa matemática, 78 anos, né? Se eu não me engano, né? Isso. Então morreu com 78 anos, viveu bem para aquele período, né, da história, que as pessoas não viviam muito além de 60 anos, né, de 50 anos, morriam cedo. Ele, por exemplo, ele se casou e 10 anos depois a sua esposa morreu. 20 meses depois ele se casou com a prima da esposa dele. Era uma coisa também muito, muito comum. Isso nos choca hoje, mas na época isso era comum, manter esse vínculo familiar através de casamentos, né? Os homens, a maioria das pessoas que morriam eram mulheres, e muitas mulheres de pastores morriam naquele período. Aí não me pergunte se tinha algum envolvimento, alguma causa por questões do ministério pastoral do marido, mas, enfim, eu ouço muitas histórias de pastores que perderam suas esposas
e se casaram novamente, assim, e é muito comum eles se casarem com primas, com irmãs, com pessoas que eram mais sobrinhas, pessoas que eram mais próximas, assim, da família. Então, assim, resumidamente, essa é a história do Bounds. Em relação ao livro, não sei se os irmãos perceberam que o livro ele é assim mais voltado para o ministério pastoral. Ele está falando para pastores, ele está falando para homens que foram levantados no ministério, mas nós não podemos deixar de lado que, embora nem todos sejam chamados para o ministério pastoral, mas todos devem exercer também a espiritualidade de quem tem a obrigação em sua vida espiritual de proclamar o evangelho. Então, assim, esse livro, embora seja objetivamente dirigido a quem exerce o ministério pastoral, mas ele serve muito também para aqueles que não atuam no ministério, e porque é um livro que nos ensina, não ensina técnicas, não ensina fórmulas, não é um livro que te passa os 7 passos da oração, não tem nada disso, é um livro que diz o que é oração. E assim, já entrando assim um pouco no livro, é um livro em que ele diz o que é um homem, o que é uma mulher de oração. É isso que ele diz. E assim, sinceramente, meus irmãos, já é assim a terceira vez que eu vou ler esse livro. Eu já havia lido e já li outros livros dele também. E todas as vezes que eu leio Bounds, eu me sinto assim, eu fico corado de vergonha. Eu me sinto mal diante de cada parágrafo que eu leio. Eu fico impressionado com a visão desse homem a respeito do ministério da oração. Então, assim, eu queria perguntar aos irmãos, antes da gente começar aqui rapidamente a falar de cada capítulo, e não se preocupe se a gente não conseguir falar dos 6 capítulos hoje, na próxima reunião a gente volta, fala. Nós não temos pressa em dissecar o livro, e isso é que é importante. O importante é chegar no final da nossa leitura entendendo, e não só entendendo, né? Tendo no nosso coração as palavras desse homem que tão bem nos traz esse livro. Então, eu gostaria de ouvir dos irmãos o que os irmãos até agora, até este momento, dada a sua leitura aí dos 6 primeiros capítulos, o que vocês têm sentido do livro? O que o livro tem falado ao coração de vocês antes da gente partir objetivamente para os capítulos? Ayrton. Bom, meu irmão, nessas 2 semanas ou mais, eu senti muita vergonha. Eu fiquei muito envergonhado, fiquei muito triste. Na primeira vez que eu... Na primeira página do livro, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu acho que eu oro meia hora, às vezes passa um pouquinho, 35, 40 minutos, e me considero um homem de oração. Isso é uma vergonha para a gente. Mas, ao mesmo tempo que eu senti vergonha de mim mesmo, o Espírito Santo foi trabalhando no meu coração e foi me dando como se ele me desse ferramentas para eu orar mais. E praticamente durante toda essa primeira semana, eu não sou de acordar durante a noite. Acordo 1, 2 vezes, mas de madrugada nunca. Eu acordava sempre às 5 da manhã. Falei, bom, se é para isso, então, aí eu aproveitava e orava 1 hora, 1h15, até 1h30 cheguei a orar. Mas ainda me sinto, não me sinto corretamente de acordo com o que o livro diz. Eu acho que eu devo orar mais, eu não posso só ir para a igreja, trabalhar na portaria, ajudar no SEAB, porque a minha vida, eu sou um pregador, a minha vida prega por mim.
correto? Então, cada vez que a gente sai da igreja, a gente sai. A nossa vida é a pregação. Isso que eu senti nesse primeiro capítulo. Amém, Ayrton, amém. Isso é bom para nós. Isso mexe conosco, né? Porque ele traz à luz da palavra o que é de verdade, ter um ministério de oração nas nossas vidas. Mais alguém quer fazer uma observação a respeito do livro? Não, ninguém? Então tá bom, vamos lá. Capítulo 1, Tom, quer falar alguma coisa? Tá me ouvindo bem? Que eu tô pelo celular. Tô te ouvindo. Eu gostei bastante do livro. O primeiro capítulo, que é uma pancada, né? Ressalta bem a questão. O primeiro capítulo, ele entra no assunto oração. Eu posso dizer que mais a fundo a partir do segundo, né? O primeiro capítulo é aquele chamamento a viver aquilo que prega, a vida e tudo mais. Mas quando ele entra no quesito oração, me chamou a atenção porque uma das maneiras de você conhecer uma pessoa antes de conversar, eu falo assim em termos de pregação, é você perguntar em quem ela se espelha, em quem ela se baseia. Quando ela fala, me espelho no pregador tal, eu tenho como referência a pessoa A, B, C, você já tem mais ou menos aí uma noção da linha que essa pessoa segue, nas crenças que ela tem e tudo mais. E eu vi que ele tem uma forte ligação com o puritanismo, né? Aquela coisa aquela essência que o pessoal daquela época que era comum, né? Essa questão do puritanismo existir. Aquele fervor, até uma coisa meio que, não sei se eu posso dizer exagerada, mas é uma coisa que com o passar dos anos a gente acaba perdendo, que a gente não vê mais na sociedade hoje, dentro da igreja, que é essa dedicação de um tempo expressivo à oração e à meditação. Então, isso chamou a atenção, essa questão do puritanismo, e deixa até como pergunta se ele tem, em alguma outra obra, se ele dá esse referencial aí de espelhamento da vida cristã dele como ministro, né, como pastor. Eu não li, Tom, todas as obras dele, não. Eu li, se eu não me engano, 3 ou 4 livros dele. Ele tem 11 livros. Então tem muita coisa ainda para ser lida. Mas, certamente, ele tem herança dos puritanos, com certeza. Ele absorveu, principalmente porque, por ele ser metodista, cara, e os metodistas são reconhecidamente homens extremamente metódicos, por isso que se chama a igreja metodista, porque eles são metódicos na sua espiritualidade, na sua oração, no seu conhecimento bíblico, né? Então, certamente, ele possui, sim, uma herança puritana, mas eu quero aqui só abrir um parênteses aos irmãos, né? Nem tudo que é do puritanismo é bom também não, tá, meus irmãos? Havia também alguns exageros, ok? Algumas coisas que os puritanos exageravam na dose, e que certamente na sociedade de hoje não prosperaria. Então, o puritanismo ele é lindo, ele é espetacular, principalmente na espiritualidade deles. Eram homens fervorosos, mulheres de oração, mas, assim, dentro do movimento puritano, há algumas situações que eram assim muito exageradas em relação a isso, né? Até participar de guerras eles participavam, era uma coisa assim meio, ok? Então, assim, provavelmente sim, então ele tem sim uma raiz aí, uma herança puritana, sim. Tá bom? Mais alguém quer falar mais alguma coisa? Oi aí. Me chamou a atenção também um fato que é bastante interessante, quando ele diz no livro que a igreja procura métodos e planos melhores. Então, nós vamos ver isso agora aqui no capítulo 1, entendeu? Mas Deus procura homens melhores. Exatamente. Mas quando eu vi isso, eu falei, caramba, será que eu estou sendo melhor para Deus? Então tudo veio para mim, entendeu? Não tem nada aqui que fuja, que diga que fulano é assim ou assado, não. Veio para mim, será que eu estou sendo melhor para Deus? É o que todos nós pensamos, né?
Então, dando uma olhadinha já no capítulo 1, resumidamente, o próprio título ele já é sugestivo, né? Porque o título do capítulo 1 é o canal divino de poder. E aí, quem seria, né, esse canal divino de poder? É o próprio homem. Então ele trabalha com essa coisa do maquinário que a igreja tenta colocar na sua agenda para várias coisas, não só para oração, mas para tantas coisas, né? E, por exemplo, são formados grupos de intercessão na igreja. Esses grupos são grupos formados na igreja e que eles têm como, evidentemente, como princípio basilar, orar. Orar pela igreja, orar pelos pastores, orar pelos pedidos que chegam até este grupo, né? Mas este grupo que é formado para orar, entende o que é a oração? Compreende as características de uma oração? Gastam tempo nas suas vidas particulares, como ele diz lá no quarto secreto, guardam tempo com Deus em oração? Ou são pessoas que oram só quando estão no grupo de intercessão, ou só oram só quando chega o pedido de oração? São pessoas, de fato, que dedicam as suas vidas ao ministério da oração? Então, assim, os grupos de intercessão que são formados nas igrejas são muito bons, são muito bem-vindos, né? Mas, às vezes, eles são formados assim, meio que num cata-cata. Ah, irmão, quer fazer parte do grupo de intercessão? Ah, irmão, faz aqui. Né? É uma coisa muito assim, aleatório, meio, né? Não é algo assim trabalhado, sabe? Não é algo orado. Não é o pastor, ele não tem... Não, às vezes não tem a percepção do Espírito de que aquela pessoa é uma pessoa que tem intimidade com o Senhor, entendeu? Então, assim, então, às vezes os grupos são mal formados. E aí nós temos igrejas que têm grupos de oração com pessoas que não oram. Assim como nós temos igrejas com pastores que não oram também. Né? Assim como nós temos igrejas com membros que não oram. Então, oram só naquele contexto do púlpito. Então, o Baldes está trazendo aqui uma orientação para as igrejas, no sentido de que, olha, não são os eventos, não é a maneira que você faz, não é a forma, não existe uma forma, não existe uma forma, não existe um maquinário apropriado para fazer a igreja girar. Não, o que faz a igreja girar é a oração. E essa oração ela deve ser fomentada por quem? Por aquele que é o canal do divino poder do Espírito Santo, que é o pastor. Então ele vai imbuir o pastor desta função de ministrar sobre a igreja a necessidade, assim como nós precisamos de oxigênio para respirar, a nossa vida espiritual precisa da oração, porque senão nós seremos sufocados por esse mundo, seremos sufocados pelas circunstâncias e pelos problemas da nossa vida. Então, ele quer o quê? Ele quer pessoas, ele diz que Deus quer pessoas em suas mãos. Deus quer homens, e aí, evidentemente, não só homens, embora ele fale aqui de homens, mas trazendo para a membresia, ele quer um corpo entregue nas suas mãos. Deus quer pessoas disponíveis a terem tempo, e não só tempo, mas também terem com ele uma intimidade. Não só uma intimidade na leitura e conhecimento da sua palavra, porque muitas pessoas conhecem muitas escrituras, mas não tem uma vida de oração. Então não gera fruto. Aquele conhecimento, ele vai dizer em capítulos posteriores que a letra mata. Então aquele conhecimento, ele não vai gerar fruto nenhum, nem na vida dela, e muito menos vai alimentar outros irmãos que fazem parte daquela membresia. Por quê? Porque aquela pessoa não ora. Porque a oração é justamente a ferramenta que Deus entregou em nossas mãos para que a gente faça a nossa vida espiritual andar em intimidade com Deus e gerar frutos. Porque o Espírito vai trabalhando em nossas orações, o Espírito vai trabalhando na nossa vida de oração. Então ele diz lá no primeiro capítulo que a igreja não precisa de fórmulas, de métodos, de maquinário, a igreja precisa de homens que oram. A igreja precisa de homens disponíveis nas mãos do Senhor. Então ele vai dizer que o sucesso do evangelho numa igreja está confiado a quem? Está confiado às mãos do pregador, às mãos do pastor. E quando eu falo sucesso, meus irmãos, não é ser uma igreja grande, conhecida por todos, que bomba no YouTube. Não, não é isso. É uma igreja que ela tem uma qualidade espiritual, não uma quantidade de almas lá dentro.
mas que ela pode ter 10 pessoas na sua membresia, mas ela tem uma qualidade espiritual. Ali o Espírito trabalha, ali o Espírito transforma, ali o Espírito fala através da pregação da palavra, porque há naquela igreja ali o ministério da oração. Há na vida daquela liderança daquela igreja o ministério da oração, que ele então gera na vida dele frutos, e a igreja vai se alimentar desses frutos e vai também participar desse processo de oração. Então ele vai dizer que o pastor da igreja, ele é o canal de ouro, né? Ele vai usar essa expressão pelo qual o óleo do Espírito flui, né? Então o Espírito ele flui a partir do púlpito. O Espírito, o óleo é derramado a partir da palavra ministrada, né? Juntamente com as orações. Então ele vai dizer, ele vai mais além. Ele vai dizer que o sermão é o próprio homem. Olha que responsabilidade, meus irmãos, que coisa tremenda que ele fala. E se este homem ele não estiver imbuído dessa tarefa, desse trabalho árduo de orar, sempre orar e ter uma vida de oração, certamente o sermão não vai fluir. Isso não significa que todos os sermãos vão fluir, porque tem dias, meus irmãos, que o portador da palavra também, ele não está bem, ele está também no dia dele que não está legal, que ele não está assim com o seu coração tão bem alimentado ou está tão participante assim naquela semana especificamente nas suas orações, às vezes está desanimado, está cansado, e aí o sermão não flui tanto assim, né? Então, nesse primeiro capítulo, ele deixa de lado esse ministério do maquinário para exortar a todos nós a termos o ministério da pregação da palavra aliada a uma oração sincera diante do Senhor. Ou seja, ele diz que todos nós devemos viver Cristo intensamente em nossas vidas e, mais importante, no final, quase no final, chegando já no final do primeiro capítulo, ele vai falar de abnegação, meus irmãos. Nós precisamos ter uma energia de abnegação, ou seja, negar o nosso próprio eu, negar o nosso coração, negar o nosso sangue, negar os nossos ossos. Ele vai usar esses termos, né, ilustrativos para que a gente então possa de fato ter uma vida completamente voltada para a oração. E aí ele vai terminar o primeiro capítulo falando desta abnegação e dizendo qual tipo de homem que Deus quer, qual tipo de cristão que Deus quer. Deus quer uma pregação forte, Deus quer uma pregação penetrante, Deus quer uma pregação que transforme, porque Deus nos deu a palavra para isso, para que ela fosse pregada como fonte de transformação e de salvação em vidas. Então Deus quer isso, mas Deus ele vai fazer isso através da sua palavra, usando esse canal divino que são os homens, a pregar o evangelho. Nós não somos produtores de sermões, nós não somos fabricantes de sermões, nós não somos montadores de sermões. Nós somos homens, meus irmãos, que somos formadores de outros homens. A ministração da palavra ela tem como fim formar o caráter cristão nas pessoas. Então, quando nós ministramos a palavra, essa palavra ela deve fluir pela nossa vida de tal forma que ela venha a edificar aqueles que estão nos ouvindo, que ela venha a ser uma fonte de transformação e de cura e de libertação para as vidas que estão nos ouvindo. Então, Bounds ele vai resumir esse primeiro capítulo dizendo que a palavra deve ser ministrada não como um projeto de produção de sermões, mas a palavra deve ser ministrada aliada a um processo contínuo, a um processo constante, a um processo árduo, a um processo com fardos, a um processo dedicado em oração.
o sermão, quando está pronto, a folha do sermão, quando está pronta, ela deve ser molhada ali, né, ungida ali com o óleo da oração pastoral. E assim não só para nós, pastores, mas assim para a nossa vida, meus irmãos. Quando todos nós abrimos o texto bíblico e lemos a palavra do Senhor, esta leitura deve estar aliada a uma oração, porque a oração ela vai ungir a palavra em nós. Então ela vai trazer a nós exatamente aquilo que Deus quis falar na sua palavra, e a oração vai iluminar o nosso coração a tal ponto, como o apóstolo Paulo diz lá em Efésios, né? Ele ora pelos Efésios para quê? Para que o Espírito venha iluminar os olhos dos corações deles, para que eles tenham entendimento da palavra do Senhor. Meus irmãos, isso tudo teoricamente, assim, é lindo, é maravilhoso, né? Mas há de se ter um exercício, uma prática que não é fácil. É árdua a tarefa. Não é. A gente observa isso na igreja, né? Por exemplo, lá no Seju, todo culto nós temos alguns minutos de dobrar os joelhos e orar. E a gente observa que passa-se, agora diminuiu o tempo de oração, está orando no máximo 6, 7 minutos, por conta do culto, tem que ser um pouquinho mais rápido, né? Mas a gente nota que passa 3, 4 minutos, tem irmão que já levanta. Pode ser que esteja com dor no joelho, não pode ser isso, né? Mas assim, na grande maioria das vezes, as pessoas não conseguem se aquietar, não conseguem exercer esse ministério do quieto, né? Do ficar ali em silêncio com Deus, ministrando ao Senhor uma palavra. Então, assim, é difícil, não é fácil, e ele vai terminar esse primeiro capítulo, então, dizendo que o púlpito de hoje é pobre em oração. Isso é triste, né, meus irmãos? Porque não é só o púlpito que é pobre em oração. Toda a igreja hoje é pobre em oração. E é por isso que quando a gente pega um livro desse, escrito lá em 1800 e alguma coisa, a gente se espanta com as palavras que ele traz à luz para nós, segundo esse ministério, o ministério de oração. Amém? Amém. Amém? O segundo capítulo ele vai falar então o título já também é sugestivo, né? Nossa capacidade, ela vem de Deus. Dizendo também, falando da importância de orarmos, da importância da gente ter esse ministério de oração, né? Mas a oração, quando nós oramos, o poder que vem sobre nós é o poder de Deus. Não é o nosso próprio poder, não é? É o poder do Senhor. Então, o verdadeiro ministério, a verdadeira vida cristã, ela é ungida por Deus. Ela é capacitada por Deus e ela é formada por Deus. Como que ela é ungida, capacitada e formada por Deus? Através de quê? Através da oração. É na oração, meus irmãos, que nós recebemos o óleo precioso do Espírito sobre as nossas vidas. É na oração que o vento do Espírito sopra em nós, sopra nas nossas narinas, nos dando vida, nos revitalizando, nos restaurando, nos renovando. É através da oração que nós compreendemos alguns aspectos da Escritura. É através da oração que Cristo fala mais em nosso coração e Cristo vive mais em nosso coração. Então ele vai dizer agora, no capítulo 2, que a formação de um homem, a formação de um pregador, a formação de um cristão, ela é baseada, ela tem como princípio pilar, não só as Escrituras, mas a oração. Porque é na oração que há quebrantamento, é na oração que o nosso coração fica contrito, é na oração que nós nos envergonhamos de Deus, é na oração que nós confessamos os nossos pecados, é na oração que nós demonstramos os nossos arrependimentos. E tudo isso, meus irmãos, flui de tal forma que há sobre as nossas vidas ali, o oleiro naquele momento da nossa oração, ele vai desfazendo o barro, o vaso de barro, e ele vai fazendo de novo. Na oração, Deus vai nos reconstruindo. Na oração, Deus vai nos revitalizando, nos dando força, né? Como diz lá Isaías 40, para que a gente suba com asas como asas de águia. É na oração. A oração faz tudo isso em nós. A oração
trabalha todos os aspectos da nossa vida espiritual. Na oração nós somos curados também fisicamente. Na oração nós somos libertos de algum pecado. Então é neste ministério, no ministério da oração, meus irmãos, que o Espírito de Deus, ele vitaliza o homem e a palavra de Deus que está naquele homem. Então, assim, no capítulo 2, então, ele vai falar dessa capacitação, né, que vem de Deus através dessa nossa busca pela intimidade com o Senhor. E é no capítulo 2 que ele vai falar, olha, não adianta nós conhecermos toda a Escritura. Nossa, isso é maravilhoso, isso é muito bom. Você lê a Bíblia 3 vezes por ano, você lê a Bíblia 1 vez por ano, você já tem lido a Bíblia todos os anos, já leu a Bíblia mais de 10 vezes. Isso é maravilhoso, isso é tremendo, mas se isso não tiver o auxílio da oração, o auxílio do azeite sendo derramado sobre esse conhecimento, nada vai adiantar. Então ele vai dizer, meus irmãos, que a pregação da letra contém verdade. Sim, a pregação da palavra contém a verdade de Deus. Mas quando essa verdade é transmitida sem vida, ela mata. Porque o pregador, quem detém, e aí estou falando de pregador, mas estou falando de todos nós, porque se você for, por exemplo, aconselhar um irmão na palavra, mas você, da mesma forma, aconselhar o irmão só na letra da palavra, mas não tiver nenhum tipo de intimidade com Deus, aquilo vai ser só uma letra na vida do irmão. Vai ser só ali um legalismo na vida do irmão. Não vai fluir a graça de Deus, não vai fluir o amor de Deus, não vai fluir a obra do Espírito sobre aquela ministração que você... Voltamos, vamos lá. Então, como eu estava dizendo, a letra ela mata. Então, se ela não for azeitada com a oração, nós vamos apenas pregar a verdade, sim, falar da verdade das Escrituras, mas pregar uma palavra morta. E ele vai dizer aqui que o pregador que prega uma palavra morta, ele mata a igreja. Da mesma forma que o pregador que prega uma palavra viva, ele vivifica a igreja, né? Ele edifica a igreja. E eu, assim, eu separei um parágrafo aqui que eu achei algo assim, um é terrível e o outro é tremendo, que são os 2 últimos parágrafos do capítulo 2. Ele vai dizer assim, o maior obstáculo está no próprio pregador. Não traz em si mesmo as forças poderosas que produzem vida. Pode não haver desconto na sua ortodoxia, honestidade, pureza ou ardor, mas de algum modo o homem interior, no íntimo, nunca se quebrantou e sujeitou a Deus. Sua vida interior não é uma grande via para a transmissão da mensagem de Deus, do poder divino. De alguma forma é o ego, e não Deus quem governa o santo dos santos. Em algum lugar sem que disso tenha consciência, algum elemento espiritual incondutível tocou no seu interior e a corrente divina foi detida. Seu ser interior nunca sentiu o quebrantamento espiritual completo, sua total incapacidade. Nunca aprendeu a clamar com um clamor indizível, de desespero de si mesmo e impotência própria, até que venha o poder de Deus e o fogo divino e o encha, purifique e torne capaz. O amor próprio e a aptidão própria, de alguma forma pecaminosa, profanaram e violaram o templo que devia estar consagrado a Deus. Maravilhoso, né? E maravilhoso, mas terrível. Imagine uma vida assim, meus irmãos, uma vida cristã morta para as coisas de Deus, o lugar, o santo dos santos, que era para o Senhor habitar, não há habitação do Senhor, porque ali se encontra o próprio coração do cristão, porque ali se encontram os pecados do cristão, porque ali se encontra a negligência do cristão para com a sua vida de intimidade com o Senhor. E aí ele vai terminar o 2º capítulo e dizer que a pregação vivificante, ela custa muito ao pregador. Uma vida viva com Deus custa muito, meus irmãos, a nós, a todos nós, né? Morte do ego, crucificação para o mundo, iluminação da própria alma, tudo isso nós não devemos possuir, nós devemos lançar fora em nossas vidas, né? Só a pregação crucificada pode dar vida, e a pregação crucificada só pode vir de uma pessoa crucificada. A pregação crucificada, a palavra crucificada só pode vir de uma vida de um cristão crucificado. Ele então termina
o capítulo 2, falando primeiro, né, da incapacidade de um homem pregar a palavra por causa da sua vida espiritual, da sua falta de intimidade e comunhão com Deus através da oração. E ele vai terminar dizendo o que é, de forma, um homem vivificado pelo Senhor. É um homem que ele crucificou o seu ego, crucificou a sua vida junto com a de Cristo. Algum irmão gostaria de falar alguma coisa? Eu queria. Oi, Solange. Tô com som? Tá sim. Eu tô com som? Não. Eu tô com som? Acho que tô, né? Tá sim. Bem, assim, o que eu queria... Assim, que eu acho, assim, eu já li, reli também esse livro algumas vezes, é sempre o Corar de Vergonha, não tem como fugir. Mas, assim, eu acho que é algo interessante que ele aborda, que não é nada impossível, né? Ele não ensina métodos, mas, assim, o modo como ele aborda, assim, como deve ser uma vida de oração, não é nada assim impossível, e muito pelo contrário, ele traz que nós temos uma luta contra a nossa carne, né? Que é essa carne que tem que ser mortificada, e é muito difícil a gente reconhecer isso, essas nossas limitações. Então, acho que quando a gente chega no nível com Deus, que a gente começa a entender isso, a nossa pecaminosidade, porque a gente acha assim, que nós vamos com a nossa força, mas não muito pelo contrário, é você reconhecer o quão fraco, o quão débil você é que você começa a chegar a esse quebrantamento. E assim, também falar que é algo muito difícil. Não a gente olha assim, mas não é fácil ter uma rotina de oração com esse fervor. Eu acho assim, em situações, né, que o Senhor nos coloca até para nos quebrantar mesmo, e a gente começa a acordar mais de madrugada, ter aquele devocional mais fervoroso, mas há fases da nossa vida que é no automático, e eu acho que é muito difícil a gente quebrar isso. Era isso que eu queria colocar. Oi, Ayrton. Você está sem som aí. É simples, é bonito, mas no final ele vai dizer que a pregação letra, ela pode ser eloquente, esmaltada, de poesia, retórica, borrifada de oração, temperada de sentimentos, iluminada pelo gênio, e tudo isso ainda pode ser só puros acessórios custosos e volumosos, flores raras e belas que embelezam o defunto. Então, isso não é só para o pastor, né? Não é só para o ministro, quem tem que estar lá em cima do púlpito. Isso é para todos nós que servimos na obra de Deus, que somos membros da igreja, que nos dizemos, eu sou cristão, eu sou discípulo de Jesus Cristo. Mas se nós não tivermos o discernimento do que isso quer dizer, a gente só está colocando uma flor linda para o defunto. Nós vamos morrer espiritualmente, entendeu? E eu acho que, para mim, é o meu maior medo. Eu vou morrer. Eu sei que eu vou morrer um dia, mas eu não quero morrer espiritualmente. Então, eu acho que esse livro veio num momento assim, que de algum tempo para cá eu tenho passado por alguns períodos difíceis, mas esse livro veio num momento não para me julgar, nem para me desencorajar, muito pelo contrário. Esse livro veio para que eu me fortaleça na palavra, para que eu me fortaleça na oração, né? E cada dia eu ore mais, eu me submeta mais a Deus, eu esqueça quem eu sou, o que eu faço ou o que deixo de fazer, e simplesmente orar. Senão eu vou estar colocando flor num defunto.
exatamente. E assim, como a Solange falou, até essa questão mesmo da nossa inconstância, ela é até certo ponto vergonhosa, né? Porque esses homens aqui, por exemplo, quando eles sentiam na carne deles essa dificuldade de estar de joelhos diante do Senhor em oração, era quando eles oravam mais, né? Então, assim, nós temos a tendência do desânimo bater a porta e a gente... hoje eu orei o que eu orava meia hora, orei 10 minutos e hoje para mim tá bom, não estou aguentando. Mas eles não. Eles, quanto pior, mais eles oravam, né? Então, assim, há uma inconstância no nosso coração, que é a corrupção mesmo, né, do gênero humano. Há, sim, momentos em que nós não estamos tão assim disponíveis para estar diante do Senhor. Há momentos que nós somos cansados, de fato, de algumas coisas da vida, e aquilo ali traz para nós tanto peso que a gente não tem nem forças para exercer esse ministério, né, para estar orando. Mas o livro até diz isso para nós, o livro até nos ensina isso, que nós somos, de fato, limitados, e por conta dessa limitação é que a gente precisa mesmo orar, ainda que seja naquele período ruim, ainda que seja naquele período que a gente não está, que a gente busca o ar e não consegue respirar, né? Mas a gente tem que seguir em frente, porque a oração, ela é, como a Solange falou, é uma disciplina diária, né? Isso a gente tem que tomar o cuidado para não se tornar algo corriqueiro, né? E tomar ela como uma disciplina diária. Quando a gente toma como uma disciplina diária, a gente toma como algo que é importante nas nossas vidas. Não como algo que, como eu sou cristão, todo dia lá eu tenho meus 10 minutos de oração de manhã, e é isso aí, é isso que eu vou... Não, não é isso. Né? A oração, ela é, como ele vai dizer no capítulo 3 agora, né? É o exercício mais nobre na vida do cristão, é orar. Porque é na oração que nós falamos com Deus. Deus fala conosco na sua palavra, mas nós só falamos com Deus quando oramos. Nós só nos comunicamos com o Senhor quando nós abrimos a nossa boca, ou em silêncio nós ministramos a Deus as nossas petições, as nossas orações. Ele vai no capítulo 3, então, ele vai trazer um complemento do capítulo 2, porque ele ainda continua falando da palavra, da pregação, ele insiste nesse assunto, porque, como eu disse lá no início, né, o livro é de fato assim, voltado objetivamente para ministros, para pastores, mas ele não exclui, evidentemente, a todos nós. Ele vai usar aqui expressões muito fortes, ele vai dizer que a derrota está no pregador, ele diz isso é muito forte, que a derrota de uma vida espiritual está no pregador, e Deus não fez o pregador para ser este derrotado. Deus quer conduzir o pregador a essa capacitação de ministrar a palavra no espírito de oração, entendeu? Então, assim, esse pregador, o cristão de fato, nunca esteve nas mãos do Senhor como um vaso está na mão do oleiro. Ele vai usar lá Jeremias 18. Ele vai dizer, nunca esteve nas mãos do Senhor. E como nós devemos estar nas mãos? A gente fala assim, esteja sempre disponível, Senhor, entregue o seu coração ao Senhor, entregue a sua vida ao Senhor, e às vezes as pessoas não entendem, mas como é que eu entrego minha vida ao Senhor? Só dizer que eu quero o Senhor? É só dizer que eu aceito o Senhor? Como é que é isso? Não, é na oração. Na oração é que nós nos entregamos ao Senhor. A oração, ela é o exercício de entrega das nossas vidas diariamente ao Senhor. Porque quando nós oramos, nós estamos dizendo para Deus, estou aqui, estou disponível, estou falando com o Senhor, estou buscando o Senhor, porque eu só confio no Senhor, porque só o Senhor pode de fato, e tem de fato as palavras de vida eterna para a minha vida, como disse Pedro a Jesus. Então, quando nós oramos, nós estamos dizendo para Deus, estou aqui, meu coração está aqui, estou disponível, Senhor, faça de mim o que o Senhor quiser. Se o Senhor precisar me desfazer agora, como um vaso na mão do oleiro, me desfaça e me refaça. Então, a oração, ela é isso.
ela é um processo, de fato, de transformação do nosso ser a tal ponto que ela se torna uma coisa na nossa vida que nós não conseguimos mais, não exercer mais esse ministério, nós não conseguimos mais parar. E quando a gente não ora naquele dia, a gente fica, meu Deus, se eu hoje não estive diante do Senhor. A gente chega até a pensar, né, dentro de um misticismo brasileiro, vai dar tudo errado hoje porque eu não orei, né? É uma coisa de catolicismo brasileiro mesmo, né? Não, se eu hoje não for de blusa vermelha para o trabalho, vai dar tudo errado, né? E eu saí de casa, nem orei, saí atrasado, não falei com o Senhor, meu Deus, vai dar tudo errado hoje na rua, né? Então, não é isso. Mas a gente tem esse sentimento porque é um sentimento de perda quando a gente não ora. É um sentimento de perda ou de que deixamos de ganhar alguma coisa. A gente se sente mal, fala, caramba, eu hoje não. Deus me deu vida, Deus me deu o meu café da manhã, mas eu não entreguei nada a Deus, nenhuma palavrinha, não falei nada com Ele. Então é assim que acaba por funcionar em nossas vidas. Então ele vai dizer no capítulo 3 que a oração ela é essencial para nós. E no final, eu achei interessante, porque o último parágrafo ele vai fazer uma série de alertas, né? Ele vai, pare, faça uma pausa. No último versículo do capítulo 3, ele diz assim, para a tua vida, faz uma pausa, né? Considere onde nós estamos, o que estamos fazendo, estamos pregando para outras vidas uma letra morta ou uma palavra de vida na realidade, né? Estamos orando para matar pessoas, estamos orando para levar vida às pessoas. Estamos orando a Deus, de fato, ou orando só aos nossos próprios corações. Então, ele vai trazendo uma série de alertas para nós da importância da oração, da importância de estarmos, então, entregues, imbuídos nesse ministério da oração. Nós já temos aqui uma hora, 50 minutos, né? Vamos, então, mais 10 minutinhos, a gente faz o capítulo 4. Alguém quer falar alguma coisa sobre os 3 primeiros capítulos? Não, ninguém? Então vamos só fechar aqui com Ayrton. Eu posso estar parecendo chato, né? Mas essas 2 semanas, desde que eu fui apresentado ao livro, a minha vida, de algum tempo para cá, virou um reboliço. E eu parava e falava para Deus, o que é que está acontecendo? Por que será? Qual é o propósito? E quando eu recebi esse livro, eu comecei a entender. Isso foi me dando força. Eu te digo o seguinte, de 2 semanas para cá, eu estou muito mais forte. Amém. Estou muito mais forte, estou muito melhor espiritualmente. A gente sente quando a gente está bem espiritualmente ou quando a gente não está muito bem, né? Então, eu me sinto hoje muito bem espiritualmente. Eu costumo dizer, hoje eu estava conversando com um amigo de oração lá da igreja, aí eu disse para ele, meu irmão, se Jesus me levar agora, eu tenho a certeza que eu estou salvo. Se ele levar agora, daqui a 1 minuto eu não sei, mas se levar agora, eu tenho certeza. E se ele me levar nesse momento que a gente está falando aqui, eu tenho a certeza da minha salvação. Então, eu acho que esse livro aqui vai ser um dos meus manuais, né? O meu manual é a Bíblia, mas esse livro aqui vai ser um dos meus manuais daqui em diante. Amém, meu irmão. Amém. Posso Glória falar? a Deus por isso. Posso Denise. falar? Pode, Oi. deve. Tudo bem? Quero colocar aqui o seguinte, que muitas das vezes, né, coisas acontecem na nossa vida justamente para que a gente se aproxime mais de Deus. Eu falo isso de experiência própria,
porque pelos momentos difíceis que passei, de doença, né, na minha vida, com parentes, tudo, a gente aprende a se chegar mais, a gente aprende, né, a buscar mais, a orar mais, a pedir ajuda, porque a gente sabe que a ajuda maior é do Senhor, né? Então, tudo isso que o senhor está falando hoje aqui, hoje eu dei aula no CETEB, né, e falei sobre os dons do Espírito e os frutos do Espírito, né, que não foge muito ao que está sendo dito aqui, né? Eu citei muitas das vezes que a gente tem que buscar mais, né? Tem que ter mais intimidade, mas realmente, pelo que eu li aqui, a gente fica muito constrangido mesmo, porque ele o que ele coloca aqui é uma coisa assim tremenda, né? Muito forte mesmo. E eu fico assim, às vezes, pensando como é difícil ser um pastor, né? Às vezes muita gente quer ser pastor, né? Mas não tem noção da dificuldade, né, do que um pastor passa, né? De ter que jogar muita coisa para fora, né? É isso. Sim. A abnegação, Denise, é muito difícil, né? E o que eu posso te dizer, minha irmã, é que completei essa semana 1 ano de ministério pastoral, né? De ordenação. O exercício do ministério pastoral eu já exercia, né? Já há algum tempo, mas de ordenação, de imposição de mãos, 1 ano. E assim eu falo para a irmã, e isso não é só meu sentimento, não, isso é o sentimento de quase todos os pastores. Com certeza. O presbitério de ontem, de terça-feira, o bispo Walter fez aniversário ontem. E o presbitério, a gente está fazendo presbitério pelo Zoom também. E a fala dele, a pregação dele, só foi 15 minutos. E ele só chorou o tempo todo. Então, assim, a gente sente que para alguns homens há, de fato, fardos bem maiores, né? No caso dele, porque ele é pastor de pastores, né? Uhum. E ele é um homem de muita oração. E assim, mas eu, Alessandro, eu às vezes me olho e me pergunto, o que eu estou fazendo aqui? Às vezes eu me pergunto, o que eu estou fazendo aqui? Né? Por que eu estou aqui? Entendeu? Então, assim, e essa é a pergunta, certamente, que a grande maioria dos pastores que tem uma noção do que é o exercício do ministério pastoral faz, porque tem aqueles que não têm noção nenhuma. Para eles tudo é um sucesso, é só vitória, né? Enfim, para eles é isso. Né? Levam de qualquer maneira, né? Mas, exatamente, né? Não tem essa noção. Então, quem não tem noção, não tem peso espiritual. Quem não tem noção, né? É igual nós no nosso trabalho, né? Secular. Você sabe a responsabilidade que você tem no seu trabalho, você tem temor. Você procura fazer as coisas de forma correta para não dar problema. E esse é o pastor que tem temor. Porque, gente, pastor peca também. Pastor tem, né? Muitas pessoas acham que não. Pastor tem seus problemas, tem os seus conflitos. Pastor tem as suas lutas carnais também, né? Então, assim, e aí sim, se você disser assim, há um peso maior. Aí há um peso maior, evidentemente. Por quê? Porque ele está imbuído de um chamado que de fato ele deve trabalhar na vida dele para que coisas sejam vencidas, né, dentro dele. Então, assim, como todo cristão, mas por conta do peso, né, da responsabilidade, não sei se é a melhor palavra, mas enfim, do ministério pastoral. Mas é a abnegação pura. A vida cristã é a abnegação. A gente tem que ter isso na
no nosso coração o tempo todo, né? E aí, para terminar, então, meus irmãos, no capítulo 4, ele vai dizer que a oração falando que Deus fala em favor dos homens, né? E ele fala uma coisa interessante, essa frase eu marquei ela aqui. Ele diz, hoje em dia, ou seja, lá em 1800 e tal, hoje em dia, olha que ele diz, nem o pregador, nem o povo pensa muito sobre Deus. Isso não era só nos dias dele, não, isso é hoje também. Nem o pregador e nem o povo pensam muito a respeito de Deus. Não há um anseio por pensar em Deus, né, a todo momento. E aí ele vai falar de pregações populares, ele vai falar do ministério popular, ele vai falar dessa tendência que já existia lá na época dele, ou seja, essa tendência do pastor popular ou populista, né? Não era uma coisa só nossa do século 20 e 21, mas isso já tinha, sempre existiu na história da igreja. Uma outra frase que me chamou a atenção é que ele diz que é impossível ao pregador conservar seu espírito em harmonia com a natureza divina de sua sublime vocação sem que ore muito. É impressionante essa frase. Ele não diz aqui sem que ore, ele diz sem que ore muito. Ele é específico, né? Então, assim, o pastor que ele não ora muito, ele então está negligenciando a vocação para o qual ele foi chamado. O cristão que não ora, ele está negligenciando a escolha que Deus fez sobre a vida dele ser um cristão, dele ser um canal de bênção do Senhor para a sua igreja. E aí ele então vai dizer, no último parágrafo aqui da primeira página do capítulo 4, ele vai dizer que a oração refrigera o coração do pregador, conserva ele sintonizado com Deus e com a simpatia de todo o povo. Eleva o ministério acima de uma frieza profissional e torna frutífera a rotina, movendo todas as engrenagens com facilidade e com poder da unção divina. Tremendo isso, né? Ele vai dizer que o pastor que ora, o cristão que ora, a vida dele flui, a vida espiritual flui em todos os sentidos. A engrenagem, ela é movida, o maquinário da sua vida espiritual é movido pelo óleo que cai ali na máquina, azeitando aquela máquina, que é a oração. Então, ele vai então falar a respeito dos benefícios, né, da oração, vai falar que a oração forma um ministério, a oração ela não é um pequeno hábito incutido em nós, ela não é isso, a oração é muito mais que isso, ela exige tempo, ela exige apetite, ela exige que seja feitas em refeições demoradas. Ele vai usando essas ilustrações que a oração, ele chama a oração de uma refeição, mas não é um trio do McDonald's, né? É um jantar completo, né? Com todo um banquete sobre a mesa. Então ele vai dizer que a oração é isso. A oração ela é um alimento que deve ser um alimento completo na vida do cristão. E já lá caminhando para o fim, ele vai dizer que o caráter da nossa oração vai determinar o caráter da pregação. Ele falando diretamente para os pregadores, né? O caráter da nossa oração vai determinar, meus irmãos, o caráter da nossa vida espiritual. É assim que funciona, né? Uma oração ligeira fará uma pregação superficial. Então, orações ligeiras farão uma vida cristã superficial. É isso que vai acontecer, né? Então, ele vai dizer que a oração torna mais forte a pregação, dá unção, torna a pregação penetrante. Então, a oração faz isso tudo, não só na vida do pregador, faz isso tudo nas nossas vidas, na vida do povo de Deus, na vida dos cristãos. Torna a palavra de Deus que sai do coração do cristão, torna ela mais viva, torna ela mais penetrante, torna ela mais cheia de unção para atingir a vida de outras pessoas. Então, se queremos bons resultados na nossa vida cristã, esses bons resultados devem fluir de uma oração
não uma oração, como ele diz aqui, né, uma oração ligeira, mas um processo de gastar tempo com Deus, né? Ou digo gastar, ganhar, né? A gente ganha tempo com Deus. Então, separar um tempo maior para o Senhor todos os dias. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo, todos os dias pela manhã eu oro 15 minutos, é tão bom? Sim, é bom sim, mas será que todos os dias nós só temos 15 minutos de oração, meia hora de oração? Agora, então, que muitas pessoas estão em casa e têm essa possibilidade de fazer aí a oração de Daniel, né? A gente pode exercitar mais esse ministério de oração, né? Então ele vai terminar o capítulo 4 dizendo então que os homens de Deus, né, os homens que têm o respeito de Deus são os homens que falam mais com Deus, são os homens que têm mais o favor de Deus, são aqueles que falam mais com o Senhor. E assim, a oração nos ensina até a entender quando Deus não nos favorece em nossas orações, né? Então, o ministério da oração nos ensina até a compreender a soberania de Deus, compreender que Deus ele faz a sua vontade, não a nossa, compreender que Deus ele tem o controle absoluto em nossas vidas. Amém? Amém. Já recebemos Amém. outro recadinho aí já de término da reunião. Então, vou pedir, vocês não fiquem à vontade, meus irmãos, no grupo, lá de colocar, olha, gostei dessa frase que ele disse, entendeu? E separar a frase e colocar no grupo, porque a gente sabe que vão ter irmãos que não vão participar aqui do nosso encontro no Zoom. Mas se você puder nos ajudar nisso aí, fique à vontade, emita suas opiniões no grupo. O grupo é para isso. O grupo não é para fotinho de florzinha nem de ursinho. O grupo é para a gente falar do livro. Então, fale do livro, separe trechos do livro, coloque lá, sublinhe, coloque lá a caneta, marcador lá, diz que você adorou aquele trecho, tira uma foto, põe no grupo, entendeu? E aí é uma forma de nós nos edificarmos, tá bom? Amém. Então, a oração, a Solange que nos conduz aí em oração, para a gente terminar a nossa reunião. Por favor, Solange. Amém. Aleluia, Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, por esse privilégio de estarmos reunidos como igreja, falando assim de um assunto tão importante para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã. Senhor, que tudo que foi falado, Senhor, seja uma prática em nossa vida, seja para que nós possamos, Senhor, avaliar a nossa vida de oração, melhorar, Senhor amado, e acrescentar no seu reino, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas fraquezas, nas nossas limitações. Continua falando aos nossos corações, e aqueles que não puderam participar, Senhor, por algum motivo, Senhor, sejam, Senhor, movidos pelo Teu Santo Espírito de estarmos aqui, que haja uma comunhão, que haja unidade em Ti, que Teu nome seja glorificado através deste grupo, com vidas edificadas, Senhor, por Ti, através da Tua palavra, através da comunhão dos santos. Sim. Seja conosco, visita cada família representada. Senhor amado, guarda as nossas vidas. Senhor, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Obrigado, Solange. Deus abençoe a todos. Até a próxima Obrigado, quarta-feira. Alessandro. Obrigado, Boa noite. Solange. Boa semana para Obrigado, todos. Tom. Boa semana. Até semana que vem.